Muito boa tarde, gente querida, gente linda. É mais uma tarde de reflexão, mais uma tarde de pensarmos. E eu tenho a certeza que Deus sempre tem uma palavra para nós. Irmãos, dia 20 de setembro de 2023, daqui a 3 meses e 10 dias, termina 2023, segundo o calendário gregoriano. E é muito bom, irmãos, quando a gente está em constante oração, está buscando ao Senhor, e sabemos que os dias são de trevas, não temos para onde correr, mas a gente pode, irmãos, ainda acreditar, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele disse o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele não é algo para se ter vergonha de falar. Infelizmente, irmãos, muitos que estão inscritos no meu canal, talvez se divulgasse, se compartilhasse, se evangelizasse, a gente teria o dobro de pessoas inscritas no nosso canal. Porque afinal de contas, irmãos, esse canal não é para falar sobre coisas. Esse canal não é para falar sobre coisas terrenas, mas para anunciar verdades eternas. Tanto que esse canal é instruindo nas Escrituras. E quando você entende essa instrução, que não é minha, irmãos, aqui ó, a instrução é a palavra de Deus, a instrução é a Bíblia, é a palavra revelada. E eu não sei aonde você está nessa tarde, hoje é quarta-feira, e eu sempre gosto de meditar nesse lugar, irmão, que é um lugar tranquilo. Ó, aí ó, pássaro cantando, tem uns macaquinhos que passam aqui por cima. E esse é um ambiente, irmãos, que eu tenho a certeza que Deus, Ele quer falar com você, Ele quer te chamar a atenção para verdades eternas. Não sei onde você está, não sei qual estado que você mora. Você poderia ir embaixo, ó, escrever de onde você está falando, ou de onde você está me ouvindo, qual igreja que você é. Vamos criar um relacionamento, irmãos, porque o importante para nós não é somente ter inscritos. Eu quero fazer discípulos. Eu quero realmente ensinar o que a Bíblia ensina. Eu não quero falar outra coisa a não ser, como disse o apóstolo Paulo, o meu viver é Cristo, o meu morrer é lucro. E quando você entende essa verdade e passa a vivenciar essa verdade, com certeza, as coisas que Deus tem para a tua vida são reveladas e são claras. E a gente sabe, irmãos, que esse ano é um ano muito difícil para a nação brasileira. Nós temos um governo incerto, temos pessoas no governo incertas, pessoas que não são assim confiáveis, que já tiveram no governo e nada fizeram. Você pode perceber, os que estão hoje no governo já estiveram um dia no governo e nada fizeram pela população, pelo contrário. Houve escândalos, corrupção, roubos, prisões, e hoje os mesmos ladrões que foram presos estão governando a nossa nação. E eu sempre falo, irmãos, a ausência de justiça é porque a igreja não tem sido justa, nem tem anunciado a justiça. Irmãos, o que acontece hoje no Brasil, se você acompanhar a Escritura, você vai ver que o próprio livro de Juízes fala sobre Israel quando ficava de pé
Israel quando pecava, Israel quando errava, o que Deus fazia? Deus levantava juízo, julgava aquela nação, havia paz sobre aquele povo de repente voltava a estaca zero. E hoje, irmãos, é a mesma coisa. O problema hoje da igreja não é a denominação, é as pessoas que lá compõem. Nesse momento, por exemplo, quantos que vão ver ou ouvir essa mensagem vão concordar, mas não vão entender? Porque a proposta da minha mensagem é você concordar e entender. Não adianta você ouvir eu falar 20 ou 30 minutos e daqui a pouco esquecer de tudo e a vida continua a mesma coisa. Não é interessante, irmãos? O Evangelho transforma, o Evangelho forma e não deforma. O Evangelho é o poder de Deus. Uma vez que você recebe esse poder, entende esse poder e pratica esse poder, a sua vida é mudada. Olha que mensagem para ser compartilhada. Não é porque eu estou falando, é porque o Espírito Santo, através da revelação da palavra, é que nos faz entender aquilo que nós não entendemos. Se você compartilhar esse vídeo para 5 pessoas, e as 5 pessoas compartilhar para mais 5 pessoas, olha como é que nós vamos alcançar pessoas não alcançadas. Porque hoje, irmãos, o Evangelho, que era para ser as boas novas para quem vive mentiras, tem sido realmente uma mentira para muitos. Porque muitos falam que são, mas as suas obras o denunciam. Falam que são cristãos até que não existe ponto e vírgula, irmãos, na sua forma de ser na presença de Deus. É ponto final. Ou você é ou você não é. Essa palavra não é dura. Essa palavra é a verdade. E como ela é a verdade, eu tenho que ler para você, não é isso? Se ela é a verdade, eu tenho que compartilhá-la com você. Se ela é a palavra de Deus e não contém a palavra, porque uma coisa é ser, outra é conter. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você, meu irmão, não entendeu ainda o que eu tenho falado aqui no nosso canal, você pode colocar suas dúvidas, eu vou te responder. A minha função aqui é instruir nas Escrituras, nada mais. Agora, até falei hoje com o pastor, eu não tenho que ficar criando coisas ou adicionando coisas a algo que já está pronto. Está tudo escrito aqui, irmãos. O que você quer está escrito aqui. Só que para você receber o que você quer, tem que entender aquele que está mandando. Quem está mandando nessa tarde? O Espírito Santo. Quem está mandando nessa hora? O Espírito Santo. Agora cabe você se sujeitar ou rejeitar. A palavra de Deus, irmão, não é complicada. O homem que complica aquilo que Deus descomplica. O Evangelho não é complicado. Você que é complicado e não quer se descomplicar pela obediência. Quer descomplicar a sua vida? Obedeça a palavra de Deus. Quer descomplicar a sua empresa? Obedeça a palavra de Deus. Quer descomplicar seu casamento? Obedeça a palavra de Deus. É simples assim, meu querido. É simples assim, minha irmã. Eu estou aqui te instruindo as Escrituras. E nas Escrituras. Eu não estou aqui falando para você propaganda o que eu vendo. Estou falando do que eu creio. E a Bíblia é para você crer e não para entender. Uma vez que você crê no que está escrito, vai entender o que nela está escrito e vai viver do que nela está escrito. Olha que coisa boa, meu querido. Não é complicado. Esse evangelho você não vai ouvir em qualquer lugar.
E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque, infelizmente, hoje as pessoas fizeram do templo, não a igreja, fizeram do templo um lugar de suprir necessidades. O templo não é lugar de suprir necessidades. O templo é lugar de ensinar as escrituras. E se você aprende as escrituras, se você ouve a palavra de Deus e guarda, há uma promessa. Se você atentamente ouvir essa palavra e guardá-la, meu irmão, as bênçãos vão te seguir e vão permanecer em você. Agora, eu posso falar aqui, irmãos, meia hora. Você vai ouvir 10 minutos e vai se cansar. Por quê? Porque muitos não querem ouvir. Muitos acham que já sabem tudo e podem fazer tudo. Só que a Bíblia não é assim, irmãos. A Bíblia existe uma hierarquia, um princípio de ordem. Se você obedecer, a bênção vai te alcançar. Se você obedecer, essas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Só que você não pode, de forma nenhuma, pensar que Deus é gente igual a gente, que age igual a gente, que faz igual a gente e que desobedece igual a gente. Não, meu irmão. Essa palavra é a palavra de Deus. Essa palavra é a palavra de Deus. Eu, domingo, deixa eu ler aqui um texto. Esse texto eu já preguei ele várias vezes. E continuo pregando o mesmo texto, falando as mesmas coisas. Só que, infelizmente, ninguém está disposto a ouvir. Êxodo capítulo 4. Êxodo 4. Diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim e não quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela transformou-se numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse, estende a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor. Isso é muito rico, irmãos. Isso é muito rico. Coloca a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a atirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois. Agora, coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a atirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Poderia parar, eu vou parar aqui. Vamos continuar essa mensagem. Irmãos, agora, por exemplo, você está ouvindo a minha voz. Nesse momento,
Eu sou um instrumento de Deus para orientar a sua vida. Nesse momento, eu estou falando com você em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem que ter ouvido para ouvir e entender quem está falando com você. Irmãos, Deus ele pega realmente o covarde e chama de corajoso. Ele chama o frouxo de valente. Ele chama o doente de curado. Ele chama o fraco de forte. Deus sempre irá na contramão dos seus conceitos. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Merece um like, merece um compartilhamento. Eu nem gosto dessa palavra compartilhar. Já merece um evangelismo. Merece um envio para a pessoa ouvir essa palavra e ser liberta por ela. Porque essa palavra te liberta. Uma vez um pastor falou para mim assim: nós vamos subir o monte, mas vamos orar. Eu falei: meu irmão, o que é oração? Oração é diálogo. Agora, por exemplo, é um diálogo, é uma oração. E nessa oração, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso agora é um diálogo. Deus está falando de forma clara e nessa fala que a libertação vem. Como que eu posso, um pastor perguntou para mim assim, como que eu posso mudar a mentalidade do povo? Eu falei: muda a sua mentalidade. Querido, querida, com Deus não tem duas palavras. Com Deus não tem dois papos. Com Deus é ou não é, meu filho. Ou você ata ou desata, ou assume ou some. Não existe meio termo para Deus. Não existe é ou não é. Números 23 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse está dito. O que ele falou não pode ser revogado. Agora, você falar que essa palavra é boa e não entender o seu significado, meu irmão, você ficou 17 minutos ouvindo eu falar e não valeu de nada. Você vai ficar 20 minutos me ouvindo, não vai valer de nada. Porque o evangelho é o poder de Deus. Essa palavra, ela transforma. Essa palavra, ela cura. Essa palavra, ela liberta quando você quer. Eu fico observando, tem pessoas, irmãos, que têm disposição para tanta coisa. Só não tem a mesma disposição para servir a Deus e andar na sua presença. Nesse momento, por exemplo, você tem que estar atento àquilo que está acontecendo. Porque se você orar, Deus vai se revelar a você. Se você orar, Deus vai falar com você. Se você orar, Deus vai dizer para você: eis-me aqui. O que você está vivendo, meu irmão, Deus está assistindo. Deus está vendo. Mas se você é um salvo em Jesus, se você é uma salva em Jesus, meu querido, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Olha que segurança. Olha que maravilha saber que esse Deus não se cansa, não se fadiga, e Ele é o seu descanso. Aleluia. Vale a pena, querido, vale a pena, querida, servir ao Senhor. Filho, você que é inscrito no meu canal, compartilhe esse vídeo. Não seja uma represa, seja um canal do fluir das águas. Você que é inscrito no meu canal, dê o seu like de joinha. Meu irmão, você tem que ver e dar o like, falar que entendeu, que gostou e evangelizar. Se você se inscreveu, porque você quer ouvir alguma coisa, aqui ó. Você não ouve outra coisa aqui no nosso canal. Você ouve a palavra de Deus.
Uma vez que eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que mudar a minha forma de ser. Uma vez que eu entendi aquilo que eu ouvi, eu tenho que parar de ser o que eu sou. Uma vez que eu entendi o que eu estou ouvindo, eu tenho que parar de fazer o que eu faço. Não tem para onde correr, meu filho. Se você está me ouvindo até agora e não entendeu ainda o que Deus quer falar com você, a minha avó dizia que se você não se ajuda, nem Deus pode te ajudar. Olha que ambiente maravilhoso. Aleluia. Olha que ambiente maravilhoso. Como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, um caminho no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Meu irmão, Moisés, ele ouviu de forma clara aquele que falava. Nessa tarde, estou falando com você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou você ata ou você desata. Ou você crê ou você não crê. Ou você está em Deus ou filho. Peça para sair. Você não tem para onde correr. Se você orar, o bicho corre. Mas se você ficar, o bicho pega. Vinte para as 6 ou 17h40. Se você ficou comigo até agora, ouvindo essa palavra, você não pode deixar que essa palavra fique presa em você. Seja um instrumento de Deus. Seja um homem ou uma mulher usada por Deus. Não deixe o diabo roubar a sua alegria com coisas. Porque, irmãos, coisas passam. João disse isso. Tudo nessa vida passa. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus disse que passará o céu e a terra, mas essa palavra não há de passar. Então, nessa tarde, você pode pensar nisso. Você pode compartilhar esse vídeo. Você pode evangelizar com essa palavra. Ah, eu não entendi. Compartilha. Ah, eu não gostei. Compartilha. Você vai evangelizar da mesma forma pessoas. Que você não pode achar que você é uma caixa d'água. Você tem só que ter, reter, possuir e o adquirir. Não, filho. Se você recebeu uma boa palavra, não seja egoísta, compartilhe, evangelize. Fale de Jesus para alguém. Daqui a 3 meses vai terminar 2023. E aí, o que você fez da sua vida? Nada. Não tenham paciência. Fruto do Espírito. Paciência, fruto do Espírito. Estou na correria. Está perdendo o seu tempo, filho. Vovó dizia que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E se você não tem tempo para Deus, nem para ouvir essa palavra, 24 minutos, meu filho, você não vai acrescentar um côvado ao curso da sua vida. Então, prefira, escolha, busque o melhor. Porque se você buscar o melhor, que é o Senhor, as demais coisas vai te ser acrescentada, ela vai te alcançar e vai permanecer em você. Meu irmão, estou em oração pela sua vida. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like de joinha, coloque o seu comentário embaixo, o que você entendeu, fala comigo. Você não entendeu, fala comigo também. Eu quero melhorar esse canal, eu quero melhorar a minha fala. Mas se você não falar, como é que eu vou saber? Então me ajuda a melhorar para alcançar mais pessoas com esse instrumento chamado YouTube. Tá bom?
Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Estou orando por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma sobrenatural e que nos guarde nesses tempos tão difíceis. Deus abençoe. Shalom Adonai. Tchau, tchau.